Notícias boas, vindas de Laranjeiras não, né? Vindo do CT Carlos Castilho. Essa notícia boa tem a ver com Ganso. Paulo Henrique Ganso é notícia aqui como algo bom para o jogo de volta contra o Flamengo. Além disso, a gente também tem aí uma notícia não tão boa do Davi Terãs e da Comebol, enfim, de sacanagem com o Fluminense. Vamos rodar a vinheta, tem um tempão quando roda a vinheta aqui do Giro de Notícias, né? Tá aí, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Sabia que esse é o Giro de Notícias de número 1825? Tem um pouco mais, porque alguns que eu gravo direto pelo celular eu não contabilizei. Mas caraca, né, cara? É muito tempo, né? O canal faz 6 anos agora nas próximas 2 semanas aí. Obrigado a vocês, a confiança, enfim, toda a audiência, a super audiência que vocês ainda contribuem aqui. Vamos lá, cara, a gente começa, vou começar pela parte, né, mais... Não vou dizer nem que é ruim, cara, porque assim, a notícia do GE. Globo de que a Comebol convoca o Fluminense, Mário Bittencourt e Diogo Barbosa para uma audiência disciplinar. Basicamente, o que quer dizer isso? A Comebol, por meio da sua unidade disciplinar, abriu um expediente disciplinar, ou seja, chamou esses 3 aí, o Clube Fluminense, o presidente Mário Bittencourt e o jogador Diogo Barbosa, para serem ali, darem suas explicações e ver se vai punir ou se não vai punir. O que é o caso de cada um, tá? Vamos lá. Primeiro, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Por que o Mário Bittencourt está tendo esse expediente disciplinar? Por conta das críticas feitas ao árbitro Andrés Rojas, que apitou o jogo de ida contra a LDU pela Recopa. Eu já falei isso daqui uma vez e vou repetir mais uma vez aqui. Isso não faz o menor sentido de você punir o Mário Bittencourt pelas declarações que ele deu. O Mário Bittencourt está batendo muito mais na imprensa, na forma como a imprensa está cobrindo, do que necessariamente na arbitragem. Inclusive diz que a arbitragem seria punida, entre aspas, né? Teria sua cobrança pelas vias padrão. Então não faz sentido algum punir o Mário Bittencourt, mas enfim, ele está sendo ali, está sendo denunciado, né? Outra punição, tá? O outro que foi chamado ali foi o lateral Diogo Barbosa. Diogo Barbosa é meio que quase que um padrão, né? Ele foi expulso no jogo por reclamação naquele jogo de volta, né, contra a LDU, e por isso que ele está sendo ali chamado para essa audiência disciplinar que vai acontecer amanhã, né, nessa quarta-feira. Então é meio que padrão, ele foi expulso direto, reclamação, enfim, torcer para só ficar fora mesmo da estreia da Libertadores, porque, né, enfim, também não sei o que ele falou, né, mas não foi pra súmula algo tão absurdo, tão grave assim, então não seria um problema também a gente ter esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso. Vamos torcer pra que não seja problema nenhum, né? Agora, tem que ficar de olho, porque teve sinalizador a raio, né? Então, enfim, pra ter punição aí e tal também, não demora muito não. Vamos lá, cara, a gente fala aqui agora sobre... notícia ruim. É uma notícia complicada, que a gente fala sobre Davi Terãs. E por que é uma notícia complicada falar sobre Davi Terãs? Porque é matéria de bastidor. E eu falo isso aqui o tempo inteiro, desde 2000 e sei lá, quando eu comecei a abordar notícia aqui em... Primeiro Giro de Notícias, acho que é em novembro de 2018, se eu não me engano, outubro de 2018. E eu sempre falo isso. Notícia de bastidor é notícia... Não é uma notícia comum. Não tem como você provar, muito dificilmente, vem alguém a público dando uma declaração e falando que é exatamente isso, e que você tem que confiar na credibilidade do repórter, ok? A situação do Terãs, ela é esquisita, né, pra quem olha de fora, isso porque o jogador foi a contratação mais cara até agora da gestão Mário Bittencourt nessa temporada, ela
Agora falando de cabeça, né? Eu odeio quando eu tenho essas ideias e falo de cabeça, eu não sei. Acho que foi, se bobear, foi a contratação mais cara da gestão Mário Bittencourt, né? Pode ter sido, né? 14 milhões de reais. Talvez ali você tem Cris Silva, tem Caio Paulista, mas não chegam a esse valor. Mas enfim. E até agora o Terãs jogou com o time reserva, né? Na partida contra o Boa Vista. Na partida contra o Madureira, foi titular ali em ambos. E contra o Botafogo também foi titular com a equipe reserva. Com a equipe principal ele só entrou 2 vezes em campo, entrando no segundo tempo, contra o Bangu e contra o Flamengo. E pouco tem atuado, né? São 5 jogos, né? 4 jogos, 5, exatamente, 5 jogos, e com o time titular apenas ali menos de 30 minutinhos só jogando. E isso chamou a atenção da galera, porque que ele tem jogado tão pouco. E aí, enfim, numa matéria do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, lá no GE. Globo, e eu falava, né, sobre a questão da apuração de bastidores, né, de como isso é complexo. Aqui, agora sim apareceu aqui de quem fez a matéria. Chama a atenção uma parte, que é especificamente, cadê? Essa parte aqui, ó. Aqui, intensidade. Aqui, ó. Nos bastidores, entende-se que Terãs não tem atingido a intensidade pedida nos treinamentos por Fernando Diniz. E isso chama a atenção, acho que da maioria das pessoas, porque não é exatamente uma coisa que não foi avisada, não é exatamente uma coisa que surpreendeu todo mundo, alguma coisa assim. Uma das características do Davi Terãs, justamente além da qualidade, da batida na bola e tal, era a falta de intensidade. Isso foi chamado e foi avisado por muita gente, inclusive o motivo do Felipão ter botado, na época que estava no Atlético Paranaense, o Davi Terãs não só no banco, mas como também ter comentado isso em outros momentos. Se você pegar ali o Davi Terãs nos jogos da Libertadores do Atlético Paranaense em 2022, né, que ele vai para a final e perde para o Flamengo, o Terãs vai para o banco a partir das quartas de final com o Estudiantes. Ele joga a ida como titular, sai e não volta a ser titular mais. Até tô olhando aqui os números. Ele joga 1 minuto no jogo de volta, que é lá na Argentina, que ele só entra no finalzinho para segurar a bola. Na semifinal contra o Palmeiras, ele não entra, ele fica no banco o tempo inteiro, no jogo de ida na Arena da Baixada. E no jogo de volta, no Allianz Parque, ele entra com o Atlético Paranaense perdendo por 1-0, o jogo estava indo para os pênaltis, o Atlético toma o segundo gol, e o Terãs, aí sim, faz uma boa atuação, entra e faz o gol de empate ali aos 40 do segundo tempo, acaba fazendo o gol. Nunca se discutiu sobre o Terãs a questão de qualidade, e eu acho que assim, logo assim que ele chegou, muita gente começou a citar, o Léo Fernandes parte 2 e tal. Eu falei, cara, calma, né? O Terãs tem a carreira maior do que a do Léo Fernandes, ainda, mas se assemelha muito à mesma reclamação. E mais do que isso, me estranha o fato de que não era uma coisa desconhecida. No caso do Léo Fernandes, era um jogador que não tinha passagem pelo Brasil, era um jogador que tinha jogado no futebol mexicano, no futebol chileno, enfim, perambulava muito e tal, então você tinha menos informação sobre ele. Podia apostar que ele aqui ia dar tudo para ir para a Europa e tal. O caso do Terãs é um cara que jogou ano passado, estava jogando aqui, em 2022 estava jogando aqui do lado, em Curitiba. Então se tinha, era sabido isso, internamente se sabia isso também. Então assim, nos bastidores entende-se que Terãs não tem atingido a intensidade pedida nos treinamentos por Fernando Diniz, vírgula, como era esperado por todo mundo. É meio que isso, então isso tem que ser cobrado da avaliação do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz participa ativamente das contratações, porque e do levantamento, assim, desculpa, eu não acredito que o scout do Fluminense não tenha avisado isso, porque se eu tava sabendo, você tava sabendo, o scout também tava sabendo e com certeza avisou isso também. Isso foi avaliado e, enfim, abalizaram em alguma coisa a contratação do Terãs. É muito cedo, tá, para poder fazer uma definição completa sobre o Terãs. Mas, enfim, chama atenção. Bem, uma última notícia boa, numa apuração da Bárbara Mendonça, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, no GE. Globo,
Lesão de Ganso não foi constatada, nenhuma lesão no Paulo Henrique Ganso, e ele não deve ser problema para o Fla-Flu. Diz a matéria que o meia foi poupado no início de semana, o Fluminense voltou a treinar nesta segunda-feira, né, folga no domingo, treinou na segunda e treinou na terça, mas retorna às atividades em breve, eu imagino que seja na quarta-feira, e será relacionado para o Clássico. Ganso saiu com dores, segundo diz a matéria aqui, na panturrilha direita, me pareceu coxa, mas na panturrilha direita no último sábado, não foi constatada nenhuma lesão e ele está recebendo tratamento no CT Carlos Castilho, mas foi poupado das atividades no início da semana para preservação, não deve ser problema para o Clássico. E aí fica a dúvida. A gente viu ontem, na verdade viu hoje de manhã, aquele recibo, entre aspas ali, do Fluminense apagando uma foto onde mostrava uma prancheta com distribuição tática. Aquela distribuição tática levava em consideração o Ganso? Não levava? Como é que tá a preparação para a semana? Vamos ver como é que vai ser o jogo de sábado. Eu já falei isso algumas vezes. O Fluminense tem 5% de chance de classificar. Tá muito complicada a situação, mas tem 5% de chance de classificar. Então, meu amigo, vamos lá, se virar, vai ser uma virada heróica e a gente vai pro Tricarioca grandão contra Nova Iguaçu ou Vasco. Então, enfim, se for, Gabriel, mas não vai dar, esquece isso. Então eu ficava a semana inteira sem gravar vídeo, né? Então, como eu vou gravar vídeo, se você acha isso, só você não assistir também, sei lá, ignora o jogo de sábado, se tá tudo certo, você volta também, tá beleza. É isso, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!